Olá, sejam muito bem-vindos à segunda edição do Summit Contábeis 2024, o evento online do Portal Contábeis que a cada edição traz imersões em temas que agregam valor para a gestão e operação dos negócios contábeis. Essa edição só foi possível graças aos nossos patrocinadores, são eles a Solute, Emit, Solids, Itworks Inteligência Fiscal e a FIPECAF. Muito obrigada a todos pela parceria. Bom, gente, o primeiro semestre de 2024 veio com grandes mudanças. E no Summit de hoje, nós vamos apresentar conteúdos para conhecer e se adaptar a essas mudanças e novidades tributárias de 2024. Vamos abordar aqui temas como benefícios fiscais para as empresas, a declaração de incentivos, renúncias, benefícios e imunidades de natureza tributária, a DIRB, e o papel de tecnologia nas alterações legislativas. Lembrando também que ao final do evento serão disponibilizados certificados de participação. Então se liga aí. Prepara o caderninho para anotar e vem com a gente nesse evento online que vai te preparar para enfrentar todas essas transformações e se manter atualizado nas principais mudanças tributárias em 2024. Preparados? Então vamos começar a nossa tarde de imersão. Os benefícios fiscais para empresas são incentivos oferecidos pelo governo federal, estadual ou municipal com o objetivo de estimular o desenvolvimento econômico e a competitividade do setor empresarial. Esses incentivos podem incluir isenções, reduções ou adiamentos nos pagamentos de tributos e são geralmente concedidos a empresas que investem em áreas estratégicas como inovação, pesquisa e desenvolvimento e projetos sociais. Na nossa primeira palestra, vamos saber tudo sobre benefícios fiscais para as empresas e o que a lei permite com ele, que é referência em gestão tributária, o CEO da AZ Consultoria Tributária, Rafael Apolinário. É com você, Rafael. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à segunda edição do Summit Contábeis, um evento que está sendo promovido pelo Portal Contábeis. Quero, logo de bate-pronto, agradecer toda a equipe do Portal Contábeis por esse convite, né? É um privilégio estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre um tema que pode mudar totalmente o seu negócio. O que nós vamos falar aqui hoje? Sobre os benefícios fiscais. Mas antes de falar sobre os benefícios fiscais, vamos falar um pouquinho quem é o Rafael, né? E qual empresa o Rafael está representando aqui, o que eu faço, até para que a gente possa se conectar um pouco, a gente possa ter um momento agradável. Quero compartilhar com vocês aqui temas que são extremamente relevantes, mas de uma forma leve, de uma forma legal, que eu sempre brinco que o direito tributário, fiscal, a parte contábil, não é nada sexy. Então, a gente sabe que é muito desafiador, ainda mais no Brasil. Então é importante que a gente passe um momento aqui agradável e desfrute, né, deste momento. Eu sou Rafael Apolinário, sou casado com a Simone Apolinário, pai da Valentina, do Ravi, e desde 2015, eu atuo, né, como gestor tributário, vim de um grande escritório, depois eu tive um escritório de advocacia, que nós atuávamos a nível Brasil, e depois agora, recentemente, nós iniciamos um novo projeto com a AZ Consultoria Tributária, ao qual eu estou na cadeira como CEO. Lá na AZ Consultoria Tributária, nós somos especialistas na parte de consultoria tributária. A gente ajuda empresas para que tenha um norte, uma diferenciação no mercado, utilizando estratégias para que consiga vencer as complexidades, né, do nosso sistema tributário. A nossa missão é proporcionar estratégias para que as empresas possam otimizar a parte fiscal, sempre utilizando a legislação em seu favor. Dentro da AZ, né, nós desenvolvemos alguns trabalhos, né? Então hoje nós utilizamos desde a parte de planejamento tributário, a parte de incentivos fiscais, que é muito do que a gente vai falar aqui hoje, utilizamos teses jurídicas também em nosso favor, bem como a parte de consultoria mesmo do dia a dia. O que é mais interessante? Dentro da AZ a gente consegue utilizar as ferramentas tanto jurídicas quanto contábeis em favor das empresas. Então a gente conseguiu criar um ecossistema onde a gente consegue entregar
parte jurídica, a parte contábil, a gente consegue utilizar ferramentas de seguros em favor dos clientes. Então, a gente construiu todo um ecossistema de soluções em prol das empresas. Dentro desse evento, né, conversando com o pessoal do Portal Contábeis, eles me pediram para que eu pudesse compartilhar com vocês um pouco mais sobre os benefícios fiscais, como as empresas elas podem utilizar tipos de incentivos fiscais dentro da legislação, né, e o que tem permitido hoje no Brasil para que as empresas elas possam utilizar isso ao seu favor, reduzindo, né, a parte tributária, gerando mais fluxo de caixa, tornando a empresa mais competitiva. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse sistema tributário no Brasil, utilizando diversos métodos e estratégias em favor das empresas. O que eu gostaria de falar aqui com vocês um pouco sobre essa questão? Vale ressaltar que nós vivemos num país onde nós temos a maior carga tributária, né? Com a reforma tributária, nosso IVA será o maior, né, do mundo. Então, nós temos uma complexidade muito grande no sistema tributário, onde cada ente federativo, né, seja a União, os estados, os municípios, eles aplicam, né, os seus impostos, aplicam as suas alíquotas. Existem os diferenciais, então cada estado tem uma metodologia, cada prefeitura aplica ali uma alíquota de ISS, por exemplo, e isso acaba dificultando muito. Para você que é contador, né, tem que estar toda hora se atualizando, buscando sempre estratégias para ajudar o seu cliente, e muitas das vezes, vamos ser sinceros, né? Muitas das vezes o cliente não quer pagar um tipo de trabalho como esse, que é o trabalho mais consultivo, que é o trabalho de acompanhar o dia a dia, e acaba não valorizando muito o serviço contábil. Eu sei porque eu navego, né, na parte da contabilidade e eu sei como é. E você, empresário, que muitas das vezes, né, quer ter um tipo de trabalho desse, mais próximo, tem que entender que tudo isso é investimento. Para quê? Para que você possa ter um retorno maior do que aquele trabalho, né, do dia a dia ali de forma muito objetiva. Então, vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de incentivos, né, que a gente vai abordar aqui hoje, como, por exemplo, o incentivo, eu trouxe, pode ser que surja para algumas pessoas que vão assistir esse evento, pode ser que surja assim, Rafael, mas quando você fala de Simples Nacional, na verdade ele não é um incentivo, ele é um regime tributário, né, assim como o presumido, o real, mas eu trouxe o Simples Nacional como uma forma para a gente criar realmente essa reflexão se ele pode ser considerado como um incentivo fiscal. Temos também a parte de restaurantes, a parte de importação, a parte de e-commerce, eventos, inovação e tecnologia. Então, basicamente, esse será o contexto desse bate-papo com vocês. Nós iremos falar sobre algumas alterações, né, que nós tivemos na legislação e como que a gente pode usufruir isso em nosso favor, tá? Um primeiro tema que eu queria falar com vocês é justamente sobre como nós podemos entender melhor esses benefícios e como a gente pode aplicar isso para cada situação, né? Lembrando que cada empresa tem a sua peculiaridade, cada empresa ela vai estar num estado, cada empresa tem o seu dono, né, o seu CEO, o seu gestor, o seu sócio, que pensa de uma forma e que muitas vezes não quer utilizar a metodologia de 100% correto, ou quer trabalhar, né, ali na margem, ou quer ter um modelo de tributação mais ousada. Então, tudo isso vai variar. Tá? Então, por isso que eu vou trazer alguns exemplos, compartilhando com vocês algumas situações que acontecem. Tá? Os incentivos, eles são oferecidos, obviamente, pelo governo, e ele tem como objetivo reduzir de forma significativa a carga tributária, né? Liberando os recursos para outros investimentos que a sua empresa possa vir a querer fazer.
Além disso, você precisa estar atualizado com as mudanças legislativas, que é fundamental para garantir a conformidade e evitar os problemas fiscais. O que pode acontecer, às vezes, é você utilizar uma estrutura muito, como eu diria, muito arriscada, e isso gerar uma sonegação diferente da elisão fiscal. Então, muitas das vezes, você pode utilizar os benefícios fiscais em seu favor, como, por exemplo, a elisão fiscal, onde você trabalha à margem da lei, ou você que quer utilizar de uma forma mais arriscada, você pode praticar e cair, ao invés de estar na elisão, você pode cair na sonegação, que pode te gerar tanto passivo como um crime. Então, essa palestra vai ser dividida por sessões. Cada uma vai ter um tipo específico de benefício e cada sessão vai discutir tanto a base legal, os requisitos para você utilizar esses benefícios e como a gente pode ter alguns exemplos práticos de empresas que já estão utilizando esses benefícios. Simples Nacional, diante do momento que ele está vivendo. Muitas das vezes, você vai ver que eu vou citar aqui alguns exemplos de empresas que fizeram a adesão ao Simples Nacional que não fazia sentido algum ela permanecer no Simples Nacional. Por quê? Porque ela já estava extrapolando as alíquotas do Simples, ela estava com um faturamento muito alto, consequentemente a alíquota estava muito alta, e aí não estava mais fazendo sentido ela permanecer ali. Quero citar aqui um exemplo prático de um cliente que nós pegamos, e mais para frente eu vou falar sobre o benefício que ele aderiu, e por isso ele foi excluído do Simples Nacional. Nós pegamos um caso de uma empresa de leilões de gado. Essa empresa de leilões de gado lá do Rio Grande do Sul, eles vieram para nós e eles estavam no Simples Nacional. Quando eles chegaram para nós no Simples Nacional, o que aconteceu? Nós identificamos que a alíquota dele já estava em 19%, ele já estava, estourado, pagando adicional de ISS, porque o faturamento dele já estava muito alto. E o que aconteceu? Essa empresa é uma leiloeira de gado que tem muitos eventos e tudo mais, e não fazia mais sentido ele estar no Simples Nacional, porque como ele estava pagando uma alíquota muito alta e o número de funcionários dele é baixo, porque aí você pode falar assim, Rafael, mas olha, quando ele sai do Simples Nacional, automaticamente ele tem que pagar os 28,8% lá por cento da folha de pagamento. Sim, ele tem que pagar. E aí você tem que fazer uma outra conta. Se ele sai do Simples Nacional e vai para o lucro presumido, você apura de forma diferente, automaticamente você vai ter ali o acréscimo da contribuição previdenciária, que ele também paga no Simples Nacional. Mas diferente, ele vai pagar 28 lá numa guia separada, que seria 20% patronal, então ele paga de uma forma diferente. No caso desse cliente, quando nós fizemos a conta, o lucro presumido dele cairia para o imposto, né, do lucro presumido cairia para 11% e ele teria mais o adicional ali da contribuição previdenciária, que no final do dia ele teve uma economia muito significativa ali ao longo do mês a mês. Ele estava pagando mais ou menos uns 120 mil reais de impostos, ele passou a pagar entre 80 e 90 mil reais. Então, isso é interessante demais, porque pensa que esse cara está reduzindo ali 20, 30, 40 mil por mês, quanto isso representa no ano? Se ele está reduzindo ali, ele conseguiu 30 mil reais, a gente está falando de 360 mil no ano. No ano, é um valor extremamente significativo. Então nós fizemos o desenquadramento dele do Simples Nacional, automaticamente nós enquadramos ele num novo benefício fiscal, porque no Simples Nacional não era possível ele fazer essa acumulação de dois benefícios. Beleza? Mas aí eu vou citar para vocês mais para frente qual foi o benefício que nós enquadramos, porque eu trouxe ele aqui para falar com vocês. Dito tudo isso, qual é a conclusão que nós podemos falar sobre essas vantagens? Tem uma simplicidade, né, na questão da apuração, a redução da carga tributária, ela é evidente para alguns segmentos, né? Então, assim, tem segmentos que com base no faturamento dele, ou porque ele não tem dedução. Vamos pegar um exemplo, uma loja de imóveis, que trabalha ali com loja de imóveis que fatura, sei lá, 100 mil reais por mês. Ele não vai nem ter nenhum tipo de benefício, né? Ele só faz ali
a venda dos produtos e tudo mais, então ele não está tendo nenhum benefício por conta do faturamento dele, faz sentido ele permanecer no Simples. Então a gente tem que sempre olhar cada caso e entender se realmente faz sentido ele continuar, porque às vezes faz muito mais sentido ele ir para um lucro presumido, né, se ele tiver um lucro ali de 30%, e está com faturamento muito alto, ou ele ir para um lucro real, onde ele tem um lucro ali de até 10%. Então, assim, tudo deve ser feito, né, contas, para entender, e não devemos levar a ferro e fogo que o Simples Nacional é o melhor regime, é o melhor tipo de incentivo, seja lá como você considera aí no seu negócio, tá bom? Quais são as desvantagens do Simples Nacional? Nós temos o limite, né, de faturamento, temos algumas atividades que acabam não sendo enquadradas porque elas perdem algum tipo de benefício. Então a gente tem algumas desvantagens dentro ali do Simples Nacional que acabam sendo prejudicadas para alguns segmentos e para empresas que têm um faturamento relevante, né? Como, por exemplo, se você abre uma holding, por exemplo, às vezes você quer fazer um planejamento tributário para o seu cliente, abre uma holding, ele não pode estar no Simples Nacional, teria que já estar no lucro presumido. Então, tem essas questões. Tranquilo até aqui? Estamos indo bem? Vamos avançar? Qual é o segundo tipo de incentivo fiscal que nós vamos compartilhar aqui com vocês? É para o segmento de restaurantes. Eu trouxe aqui 3 estados que hoje é permitido utilizar uma redução, utilizando um benefício fiscal para o segmento de restaurantes, que seria São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Rafael, mas esse benefício é aplicado para todo o Brasil? Você precisa olhar cada caso, porque como é um benefício que envolve a questão de ICMS, você precisa entender qual que é o estado que aderiu. Depois da pandemia, eu vou até colocar aqui para vocês uma citação da legislação. Após a pandemia, né, em 2022, aqui no estado de São Paulo e diversos estados, eles criaram legislações para que pudessem ter a redução ali na base do ICMS. Por quê? Porque eles estavam incentivando a retomada, né, do comércio, contribuindo de alguma forma por conta do grande prejuízo que a pandemia trouxe para esse segmento. Então, aqui no estado de São Paulo, a alíquota ela foi reduzida para 3,2% sobre a receita bruta. Então, o que é interessante a gente entender? Que cada estado, você tem ali, né, as suas alíquotas. Tem estados que é 3,65, 3,75, e aí teve uma redução para 3,2 sobre a receita bruta. Então, isso trouxe um benefício para os restaurantes muito significativo, né? Lembrando que, quando você faz com essa redução, né, do ICMS, os restaurantes eles passam a ter esse benefício que, eu vou citar aqui para vocês, por exemplo. Teve estado que aplicava-se 3,69 e aí reduziu-se para 3,2. Não pode estar no Simples Nacional. Lembra que eu falei para vocês? Não pode ter acumulação de benefícios fiscais, automaticamente você precisa ser desenquadrado e ir para o lucro presumido. Rafael, mas eu tenho um restaurante aqui que o meu número de funcionários é muito grande e vai ter um impacto gigantesco na minha folha de pagamento. Volto a dizer, precisa fazer conta e entender se faz sentido aderir ou não a esse tipo de benefício. Eu vou citar para vocês mais para frente um cliente nosso que teve uma economia significativa. Então, esse regime, né, esse benefício fiscal, ele prevê que o cálculo do ICMS é mediante a aplicação lá de 3,2 sobre a receita bruta, assim considera-se o valor da saída, tá, do ICMS de cada mercadoria e da prestação de serviço promovida pelos estabelecimentos, sujeitas ao ICMS, tá? Excluindo os valores que são correspondentes às hipóteses especificadas no artigo da legislação aqui do estado de São Paulo. Então, o que a gente precisa entender? Cada estado ele vai trazer consigo
o tipo de redução que é feita. Aqui no estado de São Paulo, eu trouxe para vocês que foi de 3,69 para 3,2. E isso traz uma economia muito significativa para o segmento. Essa redução da alíquota do ICMS, ela pode resultar uma economia significativa para os restaurantes, que é o que aconteceu, por exemplo, com o nosso cliente, apesar que mesmo ela tendo a perda, ela acaba perdendo, né, o direito de crédito de ICMS. Então, Rafael, se eu faço o meu cliente aderir, né, a esse benefício, automaticamente ele perde esse crédito de ICMS, vai acabar perdendo. Só que esse benefício ele é vantajoso quando a margem de lucro do restaurante ela acaba sendo muito apertada. Então, quando ele tem uma margem muito pequena, acaba gerando essa possibilidade de economia. Esse cliente que eu falei para vocês, ele é uma padaria, tá? Ele é uma padaria e no interior de São Paulo, e essa padaria ela serve refeição. O que isso quer dizer? Ela tem uma parte ali só de alimentação que funciona como se fosse um restaurante. Esse cliente ele estava pagando ali uma média de 120 mil, né, de ICMS, e com essa redução para 3,2, ele passou a pagar 90 mil reais, que gerou uma economia aí aproximada de 30% ali sobre o recolhimento do ICMS. Volto a dizer, Rafael, todo cliente, toda empresa que você atende, você incentiva ele a fazer isso? Depende da situação do cliente, tá? Eu tenho restaurantes aqui que estão no Simples Nacional, né? Que nós não fizemos o desenquadramento justamente por conta das peculiaridades do sistema. Do sistema que eu falo assim, da empresa mesmo, né? O segmento de restaurantes é muito peculiar, porque não tem muita emissão, né, de cupom fiscal, a margem de sonegação acaba sendo muito alta, os clientes compram muito sem nota, então não registra o funcionário. Então é importante a gente analisar também que muitas das vezes a gente quer levar um benefício para o cliente, mas a gente pode estar levando um baita problema, porque tudo que você adere, né, depois vocês vão ter a aula mais para frente com uma outra professora que vai dizer sobre a questão da DIRB, né, que é uma nova declaração que é obrigatória agora para quem tem benefício fiscal. Então você precisa entregar essa declaração falando sobre a questão do seu benefício. Então a gente precisa ter esse tipo de cuidado, porque às vezes a gente quer levar um benefício para o cliente, mas o cliente não está adequado para receber aquele benefício. Tá bom? Então dê uma olhadinha, se eu pudesse dar uma dica para vocês, dê uma olhadinha no estado que você atua, se você é contador, se você é profissional da área. Se você é empresário, estude, pergunte, né, para a sua assessoria, para a sua consultoria, se no estado que você está, você tem esse benefício e quanto isso pode representar de economia para a sua empresa. Tá bom? Vamos lá, vamos avançar. Então a gente falou aqui sobre o incentivo do Simples Nacional, nós falamos sobre a questão dos restaurantes. Vamos falar agora sobre os incentivos fiscais para empresas de e-commerce. Como que funciona o benefício fiscal de e-commerce em Minas Gerais? O incentivo fiscal do e-commerce e de Minas Gerais é direcionado para os estabelecimentos sem atendimento ao público, sendo consideradas empresas com vendas através de telemarketing ou plataformas digitais. Com o benefício, os percentuais de ICMS passam a ser calculados de acordo com a alíquota original da nota fiscal, e se a venda é interestadual ou para dentro de Minas Gerais. Então, aqui é um ponto importante que a gente tem que falar é o seguinte: se você trabalha, se sua empresa, né, trabalha com o e-commerce, e eu queria até fazer um comentário aqui que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender um ponto importante. Eu até gravei no nosso podcast aqui, chama Papo de Patrão, eu gravei um conteúdo com um especialista na parte de mercado digitais, né, de vendas digitais. E ele fala sobre a questão da diferença entre e-commerce e marketplace. Então você precisa entender que o e-commerce, né, para quem quer atuar, é uma loja própria onde você cria o seu próprio shopping, né?
E é desse mercado que nós estamos falando. Então, imagine que você não está no digital, ou você está no digital e você quer utilizar o e-commerce para vender mais para a sua empresa, você cria o seu próprio shopping. Se você quer utilizar o shopping de terceiros, o que você faz? Você joga a sua empresa dentro do marketplace, tá bom? Só para você entender essa diferenciação, para você que quer entrar no mercado de vendas online. Quais são os percentuais de ICMS com benefício para as empresas de e-commerce? Nas vendas internas dentro de Minas, de produtos de origem nacional, 2% sobre o valor da operação, quando a alíquota prevista em lei for de até 12%. 6% sobre o valor da operação, quando a alíquota prevista em lei for de 18%. E 11% sobre o valor da operação, quando a alíquota prevista em lei for de 23%. 13% sobre o valor da operação, quando a alíquota prevista em lei for de 25%. Isso para as vendas internas ali para dentro de Minas. Se for para produtos importados com vendas internas, é 8% sobre o valor da operação, quando a alíquota prevista em lei for de até 12%, 14% sobre o valor da operação, quando a alíquota prevista em lei for de 18%, 19% sobre o valor da operação, quando a alíquota for prevista em lei, for de até 23%, e 21% sobre o valor da operação, quando a alíquota prevista em lei for de até 25%. Isso para as vendas dentro do estado de Minas. Quando for para vendas interestaduais para todo o Brasil, a conta é diferente. É 1,3 sobre o valor da operação. Tá? Aí muda totalmente. Qual é o tipo de empresa que pode se beneficiar desse benefício de Minas? Empresas de lucro presumido ou lucro real, sendo matriz ou filial que seja 100% e-commerce, sem nenhuma venda presencial. Empresas enquadradas no Simples Nacional não conseguem esse benefício fiscal, exceto aquelas que ultrapassaram o limite e estão recolhendo o ICMS fora do DAS. Então, lembra que eu falei para vocês lá desde o começo que as empresas que têm o benefício já do incentivo do Simples Nacional, elas não conseguem aderir a esse também, exceto se ela ultrapassou ali o limite, mas ela não consegue por quê? Porque é a acumulação de dois benefícios. Então a gente precisa sempre voltar nesse ponto para que você grave isso. Quem tem benefício fiscal de Minas paga o ICMS e ST na compra? Não, o benefício fiscal dá o direito da empresa ser contribuinte substituto da mercadoria. Isso significa que nunca poderão destacar o ICMS e ST nas notas de compra desta unidade. Qual que é o prazo para você aderir ao benefício fiscal de Minas Gerais? O prazo para adesão é de 24 horas após o pagamento da taxa da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais. Preciso ter a estrutura própria ou posso terceirizar a operação logística? Essa é uma das principais dúvidas que a gente recebe aqui. Uma das formas de você usufruir do benefício fiscal do e-commerce em Minas é terceirizar a opção para um armazém logístico localizado em território mineiro e abrir uma unidade no local trabalhando em regime de depósito fechado, ou seja, o recolhimento de pedidos, armazenamento, picking, packing, distribuição, gestão de estoque e até logística reversa fica sob os cuidados de um armazém, ao mesmo tempo que o e-commerce beneficia da posição geográfica do estado e da redução do ICMS oferecido. O que a gente pode concluir com isso? Que para que você usufrua dos benefícios de Minas, e eu posso citar para vocês uma estratégia de uma cidade que é muito próxima de São Paulo, para você que é daqui de São Paulo. É a cidade de Extrema, ela faz divisa aqui com São Paulo, então você consegue utilizar a estratégia ali de estar próximo a Minas. Rafael, mas eu não quero ter um centro logístico próprio. Você vai utilizar um armazém de lá. Mas se você quiser ter um centro logístico próprio, o que você faz? Se instala ali em Extrema, que é próximo, Eu tenho um cliente que é do segmento de drones.
Olha que interessante, a gente começou a conversar com ele sobre esse estudo, né, dele, ele não é 100% e-commerce, né, ele atua muito no mercado presencial, de venda física, né, mas a gente estava conversando com ele sobre ele ter esse e-commerce, porque ele faz também muita venda online, em Extrema. Por quê? O produto dele sai de Extrema. Então, assim, para ele seria perfeito, né? Então, é importante que a gente tenha esse estudo de viabilidade, porque sempre quando a gente vai falar de um benefício de outro estado diferente, que seja outro estado diferente do que é a matriz da sua empresa, você precisa pensar também nessa questão logística, né? E qual que seria o custo disso dentro da sua operação. Outro benefício que eu gosto muito, em 2023, eu confesso para vocês que foi a maior fonte de renda da nossa empresa, da AZ Consultoria Tributária, foi o PERSE, que é o programa emergencial de retomada ao setor de eventos. Esse benefício, ele teve uma grande repercussão. Por quê? Ele veio da Lei 14.148 de 2021. E aí ele foi criado para apoiar o setor de eventos, né, que foi um dos mais afetados pela pandemia. O programa ele trouxe incentivos fiscais, como a redução das alíquotas de tributos federais, que zerou os impostos de PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda. Um ponto eu quero fazer uma pausa aqui para enfatizar contigo uma questão muito importante. Primeiro que esse segmento foi muito afetado, automaticamente eles precisavam, né, ter esse incentivo para ajudar, lembrando que todo incentivo, todo benefício é criado para gerar uma economia, né, para o segmento, muitas das vezes por uma questão econômica, no caso foi uma questão pandêmica, né, então esse segmento teve, assim como eu falei para vocês lá no benefício fiscal de ICMS, para o segmento de restaurantes, que também foi muito afetado, o segmento de eventos também foi absurdamente afetado porque você não podia mais ter evento presencial. Lembra quando eu falei para vocês sobre aquele cliente do Simples Nacional que teve o desenquadramento por lucro presumido e aderiu a um benefício? Foi justamente esse benefício, que foi o benefício do PERSE. Era uma empresa que promovia eventos, feiras e organizava ali, né, congressos. E quando ele desenquadra do Simples Nacional para o lucro presumido, automaticamente ele adere ao benefício do PERSE, ele passou a zerar os impostos federais de PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda. Ele teve sim um acréscimo onde ele não apurava, né, o Simples Nacional, ele não apurava o ISS separado e nem a contribuição previdenciária. Só que quando nós fizemos os cálculos, ele teve uma economia significativa porque o número de funcionários dele era baixo e porque o ISS da cidade dele também era baixo. É baixo, né? Então ele teve uma economia muito interessante ali no mês a mês, que gerou, que eu falei para vocês, em torno de 30 mil reais, que no ano gerou ali 360 mil reais de economia. Obviamente que quando ele faz muito evento, isso aumenta. Por quê? Porque o PIS e a COFINS ele é sobre o faturamento. E então você tem essa variação conforme ele fatura mais, aumenta o pagamento, né, ainda que a alíquota seja fixa, mas ela vai de acordo com o faturamento da empresa. Então, é um benefício que eu particularmente tenho grandes clientes que aderiram. Nós temos uma outra empresa do segmento de eventos também, que é do Paraná, que teve uma economia de 15 milhões ao longo de um ano, e ele tem mais 10 milhões para reaver de um período anterior à adesão ao benefício, que ele entrou depois que o benefício já estava vigente. Então, gente, é um benefício muito bom, mas, assim como no Brasil tudo que é bom dura pouco, nós temos um prazo de validade. É uma notícia que, se você tem clientes do setor de eventos que tem os quinais já previsto, tudo bonitinho, entra lá na legislação, leia, né, os quinais que podem aderir. Esse benefício, ele só pode você só pode fazer adesão a ele até o dia 2 de agosto de 2024. Então, depois do dia 2 de agosto, você não poderá mais aderir ao benefício do PERSE.
E com a mudança de governo, nós tivemos outras variações. Além da redução dos quinais, nós também tivemos a questão de algumas exigências que antes não tínhamos, né? Então, o benefício ele tinha um prazo de validade de 5 anos, que seria até 2027. Agora ele já tem um teto que pode atingir, né, dentro da utilização do benefício. E ele também começou a ver que empresas que antes estavam no Simples Nacional e querem desenquadrar para aderir, começou a também ter um probleminha com relação a isso. Então, hoje, o processo de adesão, nós estamos fazendo isso para todos os nossos clientes, que precisa ser um processo administrativo que você faz e você tem que ter o deferimento ali da Receita Federal para que você permaneça utilizando esse benefício. Em paralelo a isso, você também tem que fazer a DIRB, né, que seria a declaração ali da utilização do benefício. Vamos continuar? Vamos seguir? Você precisa ter algumas análises que precisam ser feitas. Se você não fez, né, a adesão ao benefício, e aí tem os prazos, né? Então, muitas das pessoas do segmento de restaurantes, por exemplo, quiseram aderir, teve até uma repercussão com a Associação Brasileira lá, dos Restaurantes, eles tentaram discutir uma ação judicial, e aí teve toda uma questão, porque tinha a exigência do Cadastur, que é um cadastro obrigatório que tinha que ter, então esse benefício ele deu o que falar. E eu confesso para vocês que nós, aqui da AZ, nós pensamos sinceramente que no final do ano para o começo do ano de 24, nós pensamos que esse benefício realmente ia acabar, né? E por isso que ele ficou ali, vai, não vai, vai, não vai. E aí depois veio o governo e falou, não, vai só até o período de março, que ele estaria vigente, e depois acabaria. E aí depois veio uma discussão de novo, falou, não, vai continuar, mas tem que aderir, agora tem um teto. Então, assim, no Brasil, né, gente? Brasil é isso aí. Então você precisa acompanhar essas alterações e verificar, porque teve várias coisas que foram revogadas, né? Então, as alterações de KNAI, as novas regras de utilização, a obrigatoriedade, né, de usar isso. Então, tome muito cuidado e faça com que você tenha a oportunidade de aderir a esse benefício e não ficar de fora. Então, vamos caminhando aqui para os momentos finais do nosso bate-papo. Espero que você esteja gostando até aqui. Vamos falar sobre o nosso último benefício. Não menos importante, mas nós iremos abordar o nosso último benefício para empresas de inovação tecnológica. Então, se você é empresa de tecnologia, fique aqui. Se você ficou aqui até o final, esse benefício é específico para você. A Lei do Bem é a Lei 11.196 de 2005. Ela oferece uma série de incentivos fiscais para empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento, que é o famoso P&D. As empresas podem deduzir até 34% dos gastos com projetos de desenvolvimento do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. A discussão é o seguinte: tem um ponto que a gente precisa falar aqui, que muitas pessoas elas acham que a Lei do Bem ela é exclusivamente de Santa Catarina, por exemplo. Porque em Santa Catarina nós temos muitas empresas de tecnologia. Mas não, a Lei do Bem é uma lei federal e ela pode ser utilizada em âmbito nacional. Então ela não tem exclusividade com relação ao estado de Santa Catarina. Uma vez eu fui fazer um estudo de caso, e aí os empresários, nós temos algumas empresas de tecnologia em Santa Catarina que nós atendemos, e a gente aplica, né, esses benefícios para eles, e ele falou assim para mim, Rafa, em Santa Catarina nós temos a Lei do Bem. Aí eu falei assim, a Lei do Bem, ela é federal. Obviamente que o estado de Santa Catarina aderiu a esta lei e por isso a utilização é muito maior. Mas eu quero dizer para você que tem empresas que utilizaram, né, esses incentivos da legislação e tem feito
né, grande proveito para desenvolver os seus produtos, para desenvolver a parte de tecnologia. Por quê? Com isso, você tem redução significativa dos impostos, você tem incentivo à inovação e aumenta a sua competitividade. Mas também tem os seus desafios, porque é uma necessidade rigorosa da parte do controle contábil e documental para comprovar os investimentos em P&D. Então, não é tão, como eu falo para vocês, gente, principalmente agora, né, que vocês vão ter uma aula aí exclusiva e específica sobre um tema totalmente atual, que é a DIRB, que traz essa obrigatoriedade de você declarar os benefícios. Você precisa entender que cada vez mais o circo está fechando, tá? Então a gente não adianta mais querer ficar fazendo aquele jeitinho brasileiro, né? Vou dar uma pedalada aqui, vou fazer aqui e tudo mais, porque com a reforma tributária, as coisas tendem a ficar mais complexas ainda, porque vai ter retenção de imposto na fonte, vai aumentar o imposto, então nós teremos uma série de situações que serão feitas para que você, empresário, para que você, contador, para que você, consultor ali jurídico, tributário, para que você fique mais atento e leve essas questões para os seus clientes, porque o famoso jeitinho brasileiro está com prazo de validade, tá bom? Qual é o resumo e quais são os principais pontos que nós falamos aqui para vocês? Nós fizemos, então, uma revisão, né, sobre a questão dos principais benefícios. Nós trouxemos a questão do Simples Nacional como incentivo fiscal, nós trouxemos a questão dos restaurantes, a questão dos e-commerce, eventos e a parte de inovação e tecnologia. Os impactos ali com a reforma tributária sobre os benefícios fiscais, isso vai também gerar uma grande repercussão. E o que a gente tem que entender? Que é muito importante que você esteja em conformidade com a legislação para usufruir os benefícios. A estratégia é muito indispensável para maximizar os seus benefícios fiscais e gerar mais economia para a sua empresa e a empresa do seu cliente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu espero que vocês realmente possam revisitar, né, caso você já faça, ou visitar, né, esses temas. Se você tiver interesse em conversar mais, entender mais sobre os temas que foram abordados, eu vou deixar aqui as nossas redes sociais. O meu Instagram pessoal é Apolinário Rafael. Nós temos o Instagram da nossa empresa, que é a Z Consultoria Tributária. Você pode mandar uma mensagem lá e certamente o nosso time vai falar contigo, vai te atender, vai tirar todas as suas dúvidas, assim como eu vou pedir também para o pessoal do Portal Contábeis disponibilizar esse material para vocês, tá? Então eu espero que vocês possam gerar economia para os clientes de vocês, possam gerar melhor adequação para o cliente de vocês, possam gerar mais honorários para o negócio de vocês, automaticamente gerando mais fluxo de caixa para os clientes e que vocês possam usufruir desses benefícios em favor da empresa de vocês e dos clientes de vocês da forma correta, tá, gente? Então, assim, tomem muito cuidado, porque eu falo assim que muitas das vezes as empresas elas sempre querem buscar esse jeitinho, né? Vamos criar uma empresa no Simples Nacional, vamos abrir vários CNPJs, vamos fazer aqui, joga para lá, e funcionário está registrado aqui, mas trabalha lá. Vamos pagar meia nota, vamos jogar aqui, né? Tudo de qualquer jeito, vamos criar uma empresa de e-commerce que não é e-commerce. Então, assim, tome cuidado ao utilizar esse benefício para que você não gere um passivo impagável e quebre a empresa por conta de falta de utilizar a ferramenta da forma correta. O benefício fiscal, ele já traz no seu próprio nome, benefício e não prejuízo. Quero agradecer mais uma vez ao pessoal do Portal Contábeis pelo convite. Espero que vocês possam mandar aí mensagens positivas, falando, olha, pessoal, gostei da palestra lá do Rafael, foi muito legal o bate-papo, foi interessante, trouxe conteúdo, trouxe valor, e eu espero que eu tenha gerado retorno sobre o investimento de tempo de vocês. Espero vocês, até a próxima e desejo sucesso para todos os empresários, contadores e profissionais da parte contábil, tributária. E é isso aí. Vamos junto e é só o começo.
A It-Works nasceu da vontade de trazer inovação a um setor onde os processos pareciam estagnados. O mundo contábil e fiscal precisava de algo novo. Hoje, 15 anos depois, inauguramos 2 novas sedes, uma em Alphaville, São Paulo, e outra nos Estados Unidos. Juntas, com mais de 150 profissionais, oferecem soluções pioneiras e inteligentes para o mercado tributário. Para operações robustas, desenvolvemos um produto que busca oportunidade de restituição de imposto e outro que garante o pagamento correto de tributos no presente. O Restituir Certo e o Imposto Certo. O Emalote captura e faz a gestão de documentos fiscais através de robôs, apontando documentos faltantes. Já o TurboSped realiza a escrituração de documentos fiscais e obrigações acessórias. Para contabilidades que atendem o varejo, o Impostograma. Uma solução que auxilia através de inteligência artificial, para que as contabilidades ofereçam a segurança e assertividade da It-Works para seus clientes. It-Works, desde 2009, transformando desafios tributários em soluções. Você já imaginou o seu camisa 10 jogando no gol ou o seu goleiro jogando no ataque? É isso que acontece na sua empresa quando você não investe em gestão de pessoas. Conheça a Solids, plataforma de tecnologia com tudo o que o seu RH precisa em um só lugar. Do recrutamento à retenção, incluindo a digitalização de todos os processos do seu departamento pessoal. Solids, gestão de pessoas completa. Completa de verdade. Se você é contador e tem clientes que emitem poucas notas fiscais por mês, esta plataforma vai simplificar a sua rotina e a deles. Ela centraliza toda a emissão de notas fiscais dos seus clientes, eliminando a necessidade de acessar múltiplos sistemas para baixar notas e os arquivos XML correspondentes. Além disso, a plataforma permite que você monitore os clientes que estão com o DAS ou o certificado digital prestes a vencer. Ela também inclui um módulo de cobrança, facilitando o envio de faturas aos seus clientes via boleto, Pix ou cartão. E o melhor de tudo, você pode cadastrar quantos clientes quiser, sem limite de CNPJ ou CPF. Simplifique sua operação e ofereça um serviço mais eficiente com a Emite Contábil. Nós somos a Solute. Nascemos como uma empresa especializada em certificação digital. Hoje somos uma ID Tech que fornece soluções inovadoras, identidade digital e assinaturas eletrônicas. Em pouco mais de 10 anos, atingimos a liderança nacional, graças à nossa inquietude e uma incrível rede de parceiros. Ela está em todo o Brasil, garantindo inovação aos negócios de milhões de brasileiros. Nós pensamos e trabalhamos para entregar os melhores caminhos aos nossos parceiros. Aqui, nós desafiamos nossos resultados e assim nos multiplicamos, nos tornando vários e sendo apenas um. Venha construir sua história conosco. Torne-se um parceiro Solute. Agora sim, vamos falar sobre a DIRB. Em junho deste ano, a Receita Federal anunciou uma nova obrigação acessória para empresas brasileiras que usufruem de incentivos, renúncias, benefícios e imunidades tributárias. Para esclarecer tudo sobre essa nova obrigação acessória, nós convidamos ela, que é a nossa parceira aqui no Portal Contábeis, a consultora tributária Graziela Santos. Grazi, seja bem-vinda e é com você.
Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é a professora Graziela Santos. Fui convidada pelo Portal Contábil para estar aqui com vocês para falar sobre uma nova obrigação acessória referente à competência de janeiro a maio. A gente está obrigado a entregar a DIRB. A DIRB é uma nova obrigação acessória onde a gente vai fazer os levantamentos dos incentivos fiscais. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, sobre essa nova obrigação acessória, até porque estamos falando sobre a primeira entrega acontecer agora no dia 20 de julho de 2024. Bom, sou especialista em tributos indiretos. Caso vocês não me conheçam, é só vocês me buscarem em toda e qualquer mídia social como Fiscal na Real. Eu gero conteúdos todos os dias para você, profissional da área fiscal, se manter atualizado. Bom, esse assunto não é sobre mim, é sobre essa nova obrigação acessória. E eu espero conseguir contribuir com vocês. Eu separei alguns tópicos aqui para a gente discutir perante a esse encontro. Então, inicialmente a gente vai falar sobre o que é a DIRP, a obrigatoriedade da apresentação, a dispensa da apresentação, a forma de apresentação, os prazos, os conteúdos que precisam ser apresentados e as possíveis penalidades e retificações. Então, eu separei sobre esses primeiros passos para que vocês consigam de fato entender, para que vocês possam praticar, caso o seu cliente tenha essa obrigatoriedade, a partir de hoje, vocês começarem a fazer esse levantamento. Então, provavelmente, você já tenha escutado sobre a obrigação acessória chamada DIRP. A Receita Federal ela instituiu essa nova declaração acessória para as pessoas jurídicas que usufruam de benefícios fiscais e que tem gestão fiscal pela Receita Federal. Ou seja, se você tem hoje um benefício fiscal com o seu cliente, mas está relacionado ao Estado ou está relacionado ao município, a gente não está falando sobre essa obrigatoriedade. Estamos falando sobre obrigatoriedade da parte da Receita Federal, ou seja, benefícios fiscais atrelados à Receita Federal, a gente está falando sobre essa possibilidade de entrega. Quais são os benefícios? A instrução normativa que trabalha as obrigações acessórias vai listar para nós no anexo único, trazendo quais são esses incentivos. E por que eu falo isso? Porque a gente tem vários benefícios fiscais e de suspensão, de alíquota zero, enfim, dentro da nossa legislação. Mas o fisco não trouxe todos os benefícios. Para ser mais clara para vocês, ele trouxe para nós 11 benefícios dentro dessa obrigatoriedade, ok? Então, esse é o primeiro ponto. A gente não está falando sobre benefícios fiscais que têm gestão estadual ou gestão municipal. Estamos falando de uma obrigação acessória que trata o levantamento do não pagamento sobre o benefício fiscal que tem gestão sobre a Receita Federal. E quais são os tributos e contribuições que a Receita Federal faz à administração e que tem a ver com a DIRP? PIS, COFINS, IPI, IRPJ e CSLL. Tudo bem? Então, provavelmente vocês já tenham escutado falar sobre a DIRB. Pessoal, a DIRB, ela começou a ser fundamentada dentro da medida provisória 1227 de 2024. Então, por meio da medida provisória, a gente teve essa instituição, onde a gente falava sobre essa declaração nova que trata incentivos, renúncias, benefícios, imunidade de natureza tributária sobre a Receita Federal. E essa declaração, ela é de fato eletrônica e visa de fato a simplificar as informações para o fisco, ou seja, ele quer ter mais informações sobre esses benefícios fiscais usufruídos pelo contribuinte. Qual é o objetivo principal da DIRB? Eu separei aqui 2 princípios bases e objetivo da DIRB, que trata de fato o objetivo da DIRB. Primeiro, a gente fazer os levantamentos do incentivo sobre as renúncias, os municípios ou as imunidades na natureza jurídica tributária do nosso cliente. E o segundo objetivo é o valor do crédito tributário correspondente, ou seja, aqui a gente está tratando sobre os valores que não foram pagos. A Receita Federal quer saber a informação de fato do que está sendo deixado de recolher referente a alguns municípios. Aliás, a alguns benefícios, tá? Falei tanto de municípios para vocês que eu falei município aí, mas é sobre o benefício, tudo bem? Então, a DIRB, ela visa assegurar que as pessoas jurídicas que usufruam os benefícios fiscais, né, que são informados pela Receita Federal,
que sejam de fato informados dentro dessa nova obrigatoriedade. Existem fundamentações legais que vocês podem ficar atento dentro dessa obrigação acessória, que primeiro é a medida provisória 1227 de 2024, onde de fato ela trata a obrigatoriedade dessa nova obrigação acessória. No seu artigo 2º, ela fala que exige sobre as pessoas jurídicas que informam, por exemplo, benefícios fiscais por meio da Receita Federal. Essas são obrigadas a declarar a DIRB. No segundo parágrafo, ele traz para nós quais são, de fato, as responsabilidades que precisariam ser definidas dentro da instrução normativa. Então, veja que a gente está falando de uma medida provisória que foi, de fato, instituída, que trouxe os aspectos da DIRB e, consequentemente, a gente teve uma instrução normativa validando as informações. Então, dentro da medida, foi, de fato, necessário quem eram os benefícios fiscais, quais eram os benefícios fiscais atrelados, os termos, os prazos, as condições e as prestações e as informações precisariam de uma instrução normativa. Então, a medida provisória ela veio instituindo, só que a gente precisava de uma instrução normativa para trazer todos os procedimentos acerca dessa obrigação acessória. E foi por meio da instrução normativa 2198 de 2024, aonde foi instituído formalmente a DIRB e estabeleceu todas as suas diretrizes. Ou seja, se você hoje tem dúvidas sobre qualquer tipo de procedimento quanto à DIRB, vocês precisam estar atentos à instrução normativa da Receita Federal 2198 de 2024. É nela que a gente vai tratar todas as fundamentações aqui dentro desse material. Então, a obrigatoriedade, a forma de entrega, quem de fato precisa entregar, as certificações, penalidades, tudo vai estar dentro da Instrução Normativa 2198 de 2024. Eu trouxe aqui para vocês um resumo pelo qual a Instrução Normativa trata a obrigatoriedade da apresentação. Quem deve, de fato, apresentar a DIRB mensalmente, tá? Pessoas jurídicas de direito privado, inclui todas as pessoas jurídicas de direito privado, inclusive aquelas que são equiparadas, imunes e isentas, que usufruam de um benefício fiscal. Consórcios, os consórcios que realizam negócios de pessoas jurídicas em nome próprio, inclusive na contratação de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício, estão dentro da obrigatoriedade. Então, estamos falando de pessoas jurídicas de direito privado e consórcios, tá? Esses são obrigados a declarar a DIRB. E qual é a forma de apresentação? Aqui vocês já começaram a perceber que essa obrigação, ela tem como periodicidade a forma mensal de entrega, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que caso vocês hoje atuam com empresas com filiais, vocês também têm que ficar atento que lá no artigo 2º, no parágrafo 2º, a instrução normativa fala que a DIRB ela é de forma centralizada, ou seja, se você tem filiais, assim como vocês apuram hoje o PIS e COFINS, né, que vocês já fazem lá no SPED de contribuições, o levantamento de forma centralizada, da mesma forma vai acontecer com a DIRB. Então, a DIRB, ela é de forma centralizada e de forma mensal a sua entrega. Um ponto importante que eu quero trazer aqui para vocês é que a legislação, a instrução normativa, ela traz informações relativas às empresas de sociedades em conta de participação. E o que ela fala para nós é que quem deve, de fato, apresentar a DIRB, quando a gente estiver falando de uma sociedade em conta de participação, ela deve ser apresentada pelo sócio ostensivo. Para que todo mundo fique na mesma página, porque eu sei que pode ser que a gente esteja falando aqui com profissionais da área fiscal, profissionais da área contábil, profissionais do departamento pessoal, é importante a gente ter a consciência que existem particularidades quando a gente fala sobre uma SCP, ou seja, uma sociedade em conta de participação. O primeiro ponto é a gente entender o que é um sócio ostensivo. O sócio ostensivo, pessoal, é quem de fato atua na sociedade, seja contratando funcionários, seja fazendo uma atividade empresarial, é de fato dentro daquela sociedade em conta de participação, é aquele que de fato faz as operações dentro da empresa. Então, o que a legislação fala para nós? Que a DIRB, que ela estiver obrigado, né, a obrigatoriedade vem a partir do sócio ostensivo, ou seja, quem está de fato a obrigatoriedade da entrega é o sócio ostensivo, ou a própria SP, se de fato o sócio ostensivo não for obrigado. Então, essa é uma função interessante, principalmente vocês que atuam com sociedade em conta de participação.
Professora, eu tenho dúvida sobre isso, né? Sobre essa conta de. Eu não sei o que de fato tem essa característica diferente de uma sociedade em conta de participação. Eu vi um artigo da Jus Brasil, que eu estou deixando no material de vocês, que eu acredito que vai ajudá-los. Eu trouxe até uma parte desse artigo, aonde trata a questão de fato do que é uma sociedade em conta de participação. E o porquê eu trouxe isso aqui para nós, para dentro dessa aula? Porque essa particularidade, ela importa não só na DIRB, tá? Quando a gente faz o SPED de contribuições, quando a gente faz a ICF, a própria DCTF convencional, a gente precisa informar para o fisco qual é a característica da nossa empresa. E se ela tem a sociedade em conta de participação, ela tem particularidades dentro da nossa legislação. Então, é importante vocês que estão à frente das entregas, das obrigações acessórias, terem a consciência e entenderem de fato qual é a definição dessa característica dessa sociedade. Então, a Jus Brasil, dentro desse artigo, que está aí no material de vocês, eles deixaram muito claro quais são as principais características dessa sociedade. E eu trouxe um exemplo aqui para a gente ver junto, para que vocês consigam observar qual é a principal característica de uma sociedade em conta de participação. Pessoal, uma sociedade em conta de participação é um tipo de societário em que duas ou mais pessoas se associam para um único empreendimento em comum. Poderão fazê-lo na forma de sociedade em conta de participação, ficando um ou mais sócios em posição ostensiva, ou seja, aquele que vai operacionalizar aquela atividade. Devido às suas particularidades, o referido professor que fez o artigo, ele complementa. A sociedade em conta de participação não tem personalidade jurídica e não assume em seu próprio nome nenhuma obrigação. São tão peculiares as características da sociedade que seria melhor classificá-la como uma espécie de contrato de investimento, chamada lei de sociedade, e não como tipo de societário. Então veja, pessoal, que existem particularidades acerca dessa prática de societário e que tem a ver com a área tributária e, consequentemente, nas entregas das obrigações acessórias. Então, tomem cuidado quando a gente estiver falando de elaboração de obrigações acessórias. A Instrução Normativa 2198, ela traz uma característica importante da DIRB, né? Ou seja, as informações relativas a essa sociedade devem ser apresentadas pelo sócio ostensivo. Então, a DIRB que estiver obrigado, caso o sócio ostensivo também esteja obrigado a apresentar, vai ser entregue e apresentada pelo sócio ostensivo, assim como a DIRB própria da sociedade em conta em participação. Tudo bem, pessoal? Então, atenção quanto a isso, caso você tenha essa particularidade. A ausência de fatos a serem informados. Esse também pode ser um ponto que você esteja com dúvida, no sentido de que a minha empresa, ela não tem a movimentação, eu devo entregar? A Instrução Normativa, no artigo 2º, no parágrafo 3º, ela fala que na ausência de fatos a serem informados, no período da apuração, as pessoas jurídicas mencionadas na obrigatoriedade não devem apresentar a DIRB relativa ao respectivo período. Ou seja, não é necessário a gente fazer a entrega da DIRB sem movimento. Se não tem valor a ser apresentado, não há o que se falar sobre a sua entrega. A Instrução Normativa, ela continua nos dizendo algumas características de dispensa, e que eu quis trazer aqui para vocês, porque eu tenho certeza que provavelmente quem está me vendo aqui também atua com o regime tributário do Simples Nacional. Para quem não atua, é importante lembrar que as empresas do Simples Nacional estão dentro de uma característica importante dentro do nosso sistema tributário. Estamos falando de um regime tributário simplificado. Então, quem são essas empresas quando a gente fala sobre portes empresariais? Microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendedor individual. Então, a ME, o EPP e o MEI estão dispensados da DIRB. Então, os enquadrados no Simples Nacional, que estão dentro da Lei Complementar 123 de 2006, relativamente ao período abrangido pelo regime tributário, ou seja, aqueles que estiverem dentro do regime tributário nessas competências de entrega da DIRB, estão dispensados da entrega. Porém, a gente teve uma particularidade. Por quê? Existe uma particularidade, pessoal, das empresas do Simples Nacional, conforme a Lei 12546 de 2021, sobre o pagamento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, ou seja, a desoneração da folha de pagamento. Pessoal, as empresas que são obrigadas a entregar o CPRB, que é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, e que estão enquadradas no Simples Nacional, elas precisam entregar a DIRB. Ou seja, a gente não pode falar que as empresas
que estão dentro do Simples Nacional estão de fato dispensadas como um todo sobre a entrega da DIRB. Por quê? Pode ser que o seu cliente ele tenha a obrigatoriedade de entregar a CPRB, a desoneração da folha de pagamento. Se ele tiver dentro dessa questão, né, desse benefício fiscal, se ele estiver atrelado a esse benefício fiscal, isso quer dizer que você vai precisar entregar a DIRB. Por quê? A instrução normativa, no seu anexo único, ela trouxe esse benefício fiscal para que a gente consiga, de fato, fazer o lançamento. Então, nestes casos, devem sim ser informados a DIRB, mesmo que o seu cliente esteja enquadrado dentro do regime tributário do Simples Nacional. Então, atenção quanto a essa particularidade. As pessoas jurídicas excluídas do Simples Nacional, elas devem apresentar a DIRB nos períodos posteriores, ou seja, quando de fato houver a exclusão e ele começar a fazer a apuração, seu contribuinte começar a fazer a apuração de forma normal, ou seja, no lucro real, no lucro presumido, aí sim ele passa a ter a obrigatoriedade da entrega, certo? Esse é um ponto importante antes da gente ir para o próximo assunto, porque quando a gente fala sobre o Simples Nacional, vou até voltar aqui, quando a gente fala sobre o Simples Nacional, existe uma particularidade importante para a gente conversar aqui. Existem empresas que são excluídas na parte do ICMS e na parte do ISS, ou seja, elas ultrapassam o sublimite estadual e ultrapassam o sublimite municipal. Isso quer dizer, pessoal, que aqui a gente não tem interferência, porque a gente está falando de uma gestão Estado e uma gestão municipal. Essa empresa, ela continua sendo enquadrada no regime tributário do Simples Nacional. Ou seja, nesse sentido, não há o que se falar sobre entregar a DIRB. Só se essa mesma empresa estiver com o benefício fiscal do CPRB, aí sim a gente entrega. Tudo bem? Agora, quando a gente fala de fato da entrega da empresa do Simples Nacional, é só quando de fato houver a exclusão, ou seja, a partir do momento que ela é excluída do Simples Nacional. Aí sim, se ela tiver um benefício fiscal incluído dentro da sua operação, a gente passa a entregar a DIRB. Pessoas jurídicas e demais entidades em início de atividade, assim como todas as obrigações acessórias que a gente tem hoje, existe uma dispensa até que haja, de fato, os atos constitutivos abertos para essa empresa. Então, quando de fato for efetivado o CNPJ da empresa, aí sim ela passa a ter a obrigatoriedade da DIRB, tá? Então, existe a dispensa nesse início de atividade. Atenção para vocês aí, quanto às empresas que estão sendo abertas, tá? Sobre o prazo de apresentação da DIRB. Esse é um ponto importante, porque provavelmente vocês já estão cientes sobre essa nova obrigação acessória, até porque a gente está falando de fato dessa obrigação acessória ter de fato ser instituída em junho, né, de 2024, e a entrega já começa a partir do dia 20/7. Quando a gente fala do prazo da entrega da DIRB, é o seguinte: a DIRB deve ser apresentada até o 20º dia do segundo mês subsequente ao do próprio período da apuração, assim como acontece também dentro do SPED de contribuições. Então, a gente tem o segundo mês subsequente para a gente fazer a entrega. Esse é o prazo em regra geral. Um outro ponto importante que eu achei para trazer para vocês sobre o prazo. Mesmo que o seu cliente tenha, por exemplo, um status diferenciado do que o normal, ou seja, houve uma extinção, uma incorporação, uma fusão, uma cisão total parcial, esse prazo não muda, será entregue no 20º dia do segundo mês subsequente. Por que eu falo isso? Porque existem obrigações acessórias que trabalham particularidades das entregas, e nesse quesito da DIRB não houve alteração. Mesmo que a gente passe por uma cisão, mesmo que a gente passe por um status diferenciado, a gente está entregando no mesmo prazo. Os benefícios fiscais usufruídos a partir de janeiro de 2024 a maio de 2024 vão ser entregues agora no dia 20/7 de 2024, ok? Estou gravando essa aula no dia 5 de julho de 2024. Pode haver uma prorrogação? Sim. O que a gente precisa fazer como profissional contábil, profissional da área fiscal? Ficar atento à instrução normativa 2198 de 2024. Caso a gente tenha uma atualização e uma prorrogação de um prazo, é nela que vai estar instituída essa nova prorrogação. Então, atenção quanto a isso. Estamos falando que essas competências têm uma particularidade, porque ela começou a ser de fato instituída em junho de 2024, então o fisco trouxe essa obrigatoriedade
desse período para que ele tenha as informações do ano completo do ano de 2024. Então, agora, no dia 20/7 de 2024, a gente vai precisar fazer a apuração de janeiro a maio de 2024 para a gente apresentar a DIRP. A partir disso, a gente vai entregar junho em agosto, julho em setembro, assim seguindo as regras gerais, ou seja, do dia, até o 20º dia do segundo mês subsequente, certo? Para ficar mais claro para vocês, eu fiz dentro do material o período de apuração e o prazo de apresentação. Então, de janeiro a maio, existe essa particularidade, vamos estar entregando no dia 20/7 de 2024. Junho, 20/8. Julho, 20/9. E assim, consequentemente, até que o fisco tenha todas as informações perante ao ano calendário de 2024 e até que essa obrigação acessória esteja válida para entrega. E qual é a forma da apresentação da DIRB? Pessoal, a DIRB, assim como o FDRINF, assim como o E-Social, ela não tem um programa validador, como acontece, por exemplo, no SPED fiscal, como acontece, por exemplo, no SPED contribuições, na ECF e na ECD. O fisco não criou um programa validador offline para a gente fazer as entregas e a apresentação da DIRB. Isso quer dizer que a gente vai utilizar o Centro Virtual de Atendimento do Contribuinte, ou seja, o próprio ECAC, para que a gente envie essa informação. Aonde vai estar essa informação? Se vocês tiverem o acesso do certificado ou por procuração no seu ECAC do seu cliente, você vai em regimes especiais e você vai ter acesso a esse sistema para que vocês consigam fazer o levantamento das informações para entregar. Assim como acontece, por exemplo, na aba declarações, quando vocês tratam, por exemplo, a entrega da FDRINF, ou a entrega da DCTF Web, ou até mesmo o E-Social, tá? Então, qual é a imagem que vocês vão ver dentro do seu ECAC? Se vocês buscarem no localizar serviço DIRB, vocês não vão encontrar. Como que vocês vão encontrar? Vocês vão na aba regimes especiais e vocês vão estar encontrando esse sistema, que é o Sistema de Gestão de Benefícios Fiscais, o SISBEN. É aqui que a gente vai entregar as informações da DIRB, tudo bem? Esse sistema é uma plataforma online da Receita Federal que permite às pessoas jurídicas a gerenciarem os seus benefícios fiscais e os seus regimes especiais sobre as suas tributações. Aqui, a gente também vai poder fazer requerimento de habilitação, coabilitação, autorização ou reconhecimento para fruição de benefícios fiscais, conforme as legislações específicas. Então, aqui, o fisco também está nos dando a oportunidade de fazer o requerimento da habilitação. E isso envolve um tema importante, que é o PERSE. O PERSE, ele teve uma nova funcionalidade no ano de 2024, né? A gente está falando sobre uma nova instrução normativa, então isso quer dizer que aquela habilitação que está na legislação do PERSE, onde a gente iria fazer o requerimento da habilitação? A gente não tinha essa informação. A partir do sistema de gestão de benefício fiscal, que foi agora liberado no dia 1º/7 de 2024, agora a gente já tem essa informação. Se vocês forem lá no novo requerimento, nessa abinha aqui, ó, no ECAC, vocês vão ter acesso à solicitação dessa habilitação, ou seja, vai ser passado para o fisco para ele reconhecer a fruição desse benefício fiscal e conceder para o seu cliente. Isso daqui eu achei interessante porque faz com que a gente, de fato, comece a validar os benefícios fiscais dos nossos clientes. Ponto de atenção, não estamos falando de todos os benefícios fiscais atrelados ao PIS, COFINS, o IPI, e RPJ e CCLL. Existem regimes especiais que vocês vão perceber que a instrução normativa ainda não considerou, ou seja, não estamos falando da obrigatoriedade de entrega, tá? Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Nota importante. A instrução normativa, ela fala que ela vai liberar, sim, manuais para que os web services, ou seja, os RPs, os sistemas contábeis, possam elaborar soluções que integram para a Receita Federal, assim como a gente acontece no FDRI. Muitos sistemas contábeis, né, eles acabaram criando e desenvolvendo o seu próprio programa validador, para que vocês não precisem entrar no ECAC e fazer toda a movimentação por lá. Então, vai ser liberado o web service para que os arquivos sejam enviados pelo próprio programa do seu cliente. Que fica de atenção para nós, profissionais contábeis, é de fato ficar atento
as atualizações feitas pelos nossos sistemas contábeis, para que a gente consiga usufruir desse benefício que a Receita Federal vai disponibilizar para nós, certo? E qual é o conteúdo da declaração da DIRP? Qual é a informação que a gente precisa entregar? São todos os benefícios fiscais? Eu já falei para vocês, né? Já dei aí o norte dizendo que não. A gente tem as pessoas obrigadas a fazer a entrega, porém, além disso, a gente tem que identificar se essas pessoas têm alguns benefícios fiscais que estão atrelados à obrigatoriedade da DIRP. E onde a gente pode consultar? Vamos lá. A DIRP, pessoal, ela deve conter as informações relativas aos valores de crédito tributário referente aos impostos e contribuições que deixaram de ser recolhidas em razão de qualquer tipo de incentivo, renúncia, benefício, imunidade, natureza tributária. E quais são os exemplos desses benefícios? Quais são os exemplos dos seus incentivos? O PERSE, o RECAP, o REIDE, o Reporto, entre outros, que constam dentro do anexo único da Instrução Normativa da Receita Federal 2198 de 2024. Tudo bem? Dentro dessa instrução normativa, existe um anexo único onde o fisco vai relacionar 11 tipos de benefícios fiscais que estão atrelados à sua obrigatoriedade. Então, primeiro ponto, entender se o seu cliente entra naquele quesito de pessoa jurídica dentro do enquadramento da pessoa jurídica privada, entender se tem dispensa, entender se ele tem a questão do consórcio, para que vocês consigam verificar se existe benefícios fiscais, incentivos fiscais que estão dentro do anexo único. Então, a gente vai analisar todas essas características que a gente tratou até agora em aula, para que a gente comece a entender se a gente está obrigado ou não a entregar a DIRP, tudo bem? Então, o artigo 6º deixa claro para nós que quem irá entregar são as pessoas jurídicas de direito privado que usufruem de benefício fiscal e as empresas de consórcio. Ele dispensa as empresas do Simples Nacional, com a exceção de empresas que estão dentro do CPRB. Ele dispensa as empresas que não tiverem movimento, né, dentro da fruição do benefício. E eles dispensam também as empresas que estão sendo abertas, sem atos constitutivos, a terem um CNPJ, por exemplo. Então, o aspecto é identificar se o seu cliente tem o incentivo fiscal que está dentro do seu anexo único dessa instrução normativa. Então, o que vocês vão entregar de fato dentro da DIRP? Vocês vão validar os benefícios fiscais, entender que hoje a gente entrega algumas obrigações acessórias que está relacionado ao projeto SPED, como, por exemplo, o FD Contribuições. Essa informação já está sendo entregue no SPED Contribuições, porém de uma outra forma. No SPED Contribuições, vocês informam a base do incentivo fiscal. Lá no registro M, a gente tem um registro específico para esse lançamento. Na DIRB, a gente não vai lançar de novo a base dessa informação que vocês já estão enviando no SPED Contribuições. Vocês vão enviar na DIRB o que de fato deixou de recolher. No SPED Contribuições, o fisco vai estar recebendo a base, ou seja, a receita bruta do seu cliente que deixou de recolher porque ele tem um benefício fiscal atrelado, e na DIRB a gente vai informar de fato aquele valor que não foi recolhido porque o seu cliente tem esse incentivo. Tudo bem? Eu vou deixar mais claro para vocês ainda nesse material um exemplo para que fique mais claro qual é a informação que vocês precisam lançar na DIRP. Outro ponto que eu acho relevante aqui. As empresas que têm, por exemplo, o cálculo do IRPJ e do CCLL, quando a gente pensa no prazo, a gente tem uma particularidade aí. Por quê? O período de apuração de IRPJ e CCLL é o período de apuração trimestral ou anual. Então, isso quer dizer que vocês não vão conseguir entregar esses incentivos fiscais, né, esse valor que deixou de recolher, mensalmente pelas empresas do IRPJ e CCLL, que apuram o IRPJ e CCLL de forma trimestral. Então, o que a instrução normativa fala para nós? Quando é que a gente vai entregar? Na declaração referente ao mês de encerramento do período da apuração. Então, vocês vão apurar trimestralmente. Então, no último mês, aí sim vocês vão levantar essa informação e entregar a DIRP. Se o seu cliente ele apura o IRPJ e CCLL no período anual, isso quer dizer que vocês vão representar essas informações em dezembro, ok? Então, não vai ser de forma mensal, porque você nem tem essa informação. Por isso que existe essa particularidade na entrega, tá?
Eu vou disponibilizar para vocês esse anexo único que está dentro da Instrução Normativa 2198 de 2024 em uma planilha. Estou disponibilizando para vocês, vou deixar com o pessoal do suporte do Portal Contábil para que vocês tenham acesso. O que eu fiz? Eu peguei o anexo único da Instrução Normativa 2198 de 2024 e trouxe essas informações para essa planilha. Então, vocês vão ver dentro da coluna nome, o regime tributário, aliás, o incentivo tributário que esse anexo único está tratando, ou seja, quais são os incentivos, os benefícios fiscais que a gente vai precisar entregar à DIRP. A sua descrição, os dispositivos legais que trabalham o benefício fiscal. Eu criei uma abinha chamada Tributos e Incentivos, Renúncias e Benefícios da Unidade Tributária para que fique mais claro para vocês. Quais são os tributos acerca desse incentivo e quais são de fato essas reduções que estão atreladas a esse benefício, tá? Para que vocês consigam ter mais clareza quando vocês forem de fato trazer essa informação para o seu contribuinte. Como que vai acontecer os fluxos das informações nos seus clientes? Pessoal, o que a gente precisa ficar atento? Essas informações sobre os benefícios fiscais já são entregues para o fisco. E sabe como elas são entregues? Pelo projeto SPED. Hoje a gente tem a nota fiscal eletrônica, temos a ECF, temos o FDRINF, temos o ICMS-IPI e temos o FD Contribuições. Essas informações aqui já são entregues de diversas formas que vocês já fazem hoje no movimento de vocês. A única coisa que muda na DIRP é que a gente deixa de entregar a base e acaba entregando o que de fato não foi pago. Então, a gente está fazendo um trabalho do fisco no sentido de validar a base quando ele olhar para essas obrigações acessórias que a gente já entregou. Como que ele vai fazer isso? Na nota fiscal eletrônica, a gente tem tags dentro do XML. E onde o fisco vai olhar? Lá na CST de IPI e na CST de PIS e COFINS, a gente tem CSTs que trabalham a questão de benefício fiscal. A gente tem alíquota zero, temos imunidade, né? Temos suspensão. Então, o fisco vai olhar dentro da nota fiscal eletrônica quais são os CSTs que representam esses critérios de regime tributário, né? Esse critério de cálculo. Na ECF, a gente trabalha o IRPJ e a CCLL. Onde o fisco vai olhar essa base sobre os benefícios fiscais? Tem dois registros, o registro P300 e o registro P500. No FDRINF, a gente também entrega o CPRB. O CPRB está lá no registro 2060. Porém, no 2060, vocês informam a base e informam o valor a recolher. O que o fisco quer saber lá na DIRP? Qual, de fato, é o valor que foi deixado de recolher por essa empresa estar enquadrada no CPRB. Então, aqui, vocês vão precisar fazer o seguinte, fazer o cálculo do CPRB, aliás, vai precisar fazer o cálculo da contribuição previdenciária na folha de pagamento e vai fazer o cálculo do CPRB com o benefício fiscal. Qual a informação que vocês vão lançar na DIRP? A diferença entre ele estar recolhendo com benefício fiscal e o como ele não estaria fazendo esse recolhimento. É essa informação que vocês vão lançar na DIRP, ok? Qual é a diferença? Ele quer saber de fato o que deixou de ser recolhido por você estar dentro desse incentivo. Espero que eu tenha conseguido deixar claro, mas eu fico à disposição de vocês nas minhas mídias sociais. Podem me procurar também no Portal Contábil caso vocês tenham dúvidas sobre isso, tá? No FDICMS-IPI, a gente tem o tributo chamado IPI, né? Então, a gente fala aqui que o IPI ele também tem particularidades de benefícios fiscais. Onde a gente vai ter essa informação e onde o fisco vai validar essas informações? No bloco C e no bloco E500, tá? No FD Contribuições, a apuração a gente faz o PIS e COFINS. Onde o fisco vai olhar os registros que vocês vão estar lançando as bases? No M400 e no M410. Tudo bem? Então, são nessas informações que o fisco pode realizar possíveis cruzamentos sobre a entrega da DIRP. Eu vou deixar aqui para vocês algumas informações para que vocês consigam trazer insights até para o critério de lançamento da DIRP. O que eu faria? Validar os registros do PIS e COFINS. Eu olharia o que a gente lançou de janeiro a maio, lá no registro M400 e no M410. Validaria as suas CSTs e quais são as CSTs que representam
algum incentivo fiscal dentro, por exemplo, de uma apuração de PIS e COFINS. São as CCTs 04, 06, 07, 08 e 09. Essas informações no SPED Contribuições podem estar no bloco A, no bloco C, no bloco D e no bloco F, onde a gente faz a movimentação mesmo de fato para apurar o PIS e COFINS. Onde a gente pode encontrar essa CST? Na tabela 4.3.3 ou na tabela 4.3.4, lá no portal do SPED, no FD Contribuições. Nessa tabela, vocês conseguem identificar as CSTs que representam o PIS e COFINS. Então, o que o fisco vai fazer é esse insight, entender o que vocês lançaram no M400 e entender qual é a CST específica sobre esse benefício. Entendido isso, ele vai validar o que vocês lançaram na DIRB. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, de uma receita alíquota zero, a gente está falando que a gente não está recolhendo aquele valor, por exemplo, de PIS e COFINS. Se uma empresa de lucro real, a gente está falando de uma alíquota de 1,65 e de COFINS 7,60. Então, esse valor que foi deixado de recolher, a gente vai lançar na DIRB. E como o fisco vai cruzar? Olhando a base que vocês lançaram no M400 e no M410. Tudo bem? Uma outra possibilidade de cruzamento é o fisco olhar o IPI. Onde ele vai olhar o IPI? No bloco C do FD-CMS-PI. Aonde ele vai olhar isso? No registro C170. Nos itens do documento, a gente tem um campo lá chamado CST do IPI. E lá no portal do SPED também, mas na aba SPED Fiscal, a gente consegue ter a tabela de tributação do IPI. E se vocês olharem lá, a gente tem, de fato, o ACST, por exemplo, 51, que é a saída tributada com alíquota zero. A gente tem a CST 55, saída com suspensão. A gente tem a 54, saída imune. Então, a gente tem CSTs que devem ser olhadas como a gente deve escriturar corretamente o SPED fiscal, identificar o lançamento na nota fiscal eletrônica, fazer o levantamento daquilo que não foi recolhido, porque tem um incentivo fiscal sobre o IPI, tá? Então, dessa forma, o fisco também vai começar a fazer esses cruzamentos. Atenção sobre os valores que a gente vai estar lançando e o prazo de entrega. Por quê? Existem penalidades acerca da entrega da DIRP. O fisco deixou claro para nós, na instrução normativa, que existe uma faixa de receita e as alíquotas correspondentes a uma penalidade caso não haja entrega da DIRP no prazo estabelecido, ou seja, no segundo mês subsequente até o 20º dia. Existe penalidade acerca disso. A multa não pode exceder 30% sobre o valor do benefício fiscal usufruído. Então, a gente vai precisar olhar a faixa de receita onde nosso cliente está, identificar a alíquota e identificar essa questão de exceder esse benefício fiscal usufruído. Além disso, o fisco também trata para nós uma penalidade sobre valores incorretos e omitidos. Então, por isso que a gente precisa fazer esses possíveis cruzamentos, porque o fisco vai fazer essa validação nas obrigações acessórias. Será aplicada uma multa de 3%, não inferior ao valor de R$500, sobre o valor omitido, inexato ou incorreto. Então, essa multa, ela independe dos valores serem entregues em atraso, tá? Então, isso daqui pode acontecer e, consequentemente, pode acontecer também uma multa sobre valores que foram emitidos, valores incorretos também, tá? Então, pode ser aplicado também. Assim como todas as outras obrigações acessórias, se a gente hoje, por exemplo, efetua um recolhimento antecipado de uma multa, a instrução normativa também trata para nós uma redução da multa se a gente, de fato, fazer o recolhimento desse débito antes do lançamento de ofício. Então, vai ter uma redução de 50% ou até mesmo um parcelamento do débito dentro do prazo legal, será concedida uma redução de 40% também sobre essa penalidade. Eu quero trazer para vocês de fato entenderem, saírem daqui já começando a fazer os seus simuladores de forma prática, um exemplo para que vocês consigam entender qual é o valor que a gente tem que lançar na DIRP. Então, a gente vai simular o seguinte: uma empresa de lucro real que tem um benefício fiscal de receita zero, tá? Benefício de receita zero. E é uma empresa do lucro real e ela teve uma receita no valor de R$200 mil sobre desse benefício. O que vocês vão fazer? Primeiro, receita bruta, 200 mil. Qual o valor que seria pago se ela não tivesse um incentivo fiscal? A alíquota de lucro real é PIS 1,65,
COFINS 7,60. Qual é a minha base, que tem a receita incentivada de alíquota zero? 200 mil. Eu vou fazer o cálculo, 1,65, 1,760, e eu tenho o valor calculado, ou seja, 3.300 e 15.200. A soma desses valores, pessoal, é o valor de 18.500, ou seja, se não existisse esse incentivo de receita zero, a gente pagaria para a Receita Federal 18.500. Qual o valor que a gente tem que entregar na DIRB? Esse valor aqui. É esse valor que o fisco quer saber sobre o valor pago, ou seja, o que não está sendo pago, tá? Por quê? Essa informação o fisco consegue cruzar no seu SPED de contribuições. No seu SPED de contribuições, vocês vão lançar esse valor aqui, ó, de 200 mil. E o fisco na DIRB quer saber de fato o valor que a empresa economizou por ter esse benefício fiscal. Então, de forma prática, como que vocês vão identificar esse valor? FD Contribuições, registro M400 e M410. Nesse caso, nesse simulador que eu estou tratando, eu estou colocando essa ST04, que é a receita de alíquota zero sobre revenda, tá? Valor lançado no seu FD Contribuições, 200 mil, ou seja, a base. Qual a informação que vocês vão lançar na DIRB? Descrição PIS 3.300, descrição COFINS 15.200. É esse valor aqui que o fisco está querendo saber de nós. O que eu quero trazer para vocês aqui de forma prática? A planilha que eu desenvolvi, que eu vou disponibilizar para vocês, é essa daqui, ó. Deixa eu ver se vocês vão estar vendo que eu vou compartilhar essa tela. A planilha que vai estar disponível para vocês é essa daqui, tá? Então, vamos saber de forma prática. O que a gente precisa saber? Essa planilha é, de fato, o anexo único da Instrução Normativa 2198 de 2024. A única coisa que eu fiz foi criar 2 colunas a mais para trazer mais clareza para vocês sobre quais são os tributos que a gente está tratando aqui, tá? Então, vai ter o nome do incentivo, a descrição do incentivo, os dispositivos normativos, os tributos envolvidos e os incentivos fiscais, tá? Então, nessa planilha, é isso daqui que a gente vai ter. Os dispositivos legais é vocês, de fato, entenderem sobre o regime tributário que a gente tem aqui e que está dentro da obrigatoriedade da entrega da DIRB, certo? Por exemplo, a designação da folha de pagamento. CPRB, né? A legislação atrelada, contribuição previdenciária, e o que a gente vai estar falando e lançando, né? É a substituição das contribuições previdenciárias sobre a folha pela CPRB. Então, o valor, de vez a gente recolher, se a gente não tivesse o incentivo, a gente recolheria a contribuição previdenciária sobre a folha do nosso cliente, mas a gente teve, por exemplo, um benefício, ou seja, a gente está falando de uma CPRB lançando sobre a contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Então, a gente teve um benefício fiscal atrelado. Esse valor que deixou de ser recolhido, a gente vai lançar na DIRB, tá? Nesse caso aqui, o PERSE, eu vou até colocar aqui nos tributos que faltou o PIS e a COFINS, que também está atrelado ao benefício PERSE, tá? Então, depois eu já vou deixar atualizado para vocês. O PERSE, por exemplo, ele tem a redução de alíquota zero para IRPJ, CCLL e PIS/COFINS. Quais são os tributos envolvidos? IRPJ, CCLL, PIS e COFINS. Porque ele reduz as alíquotas de IRPJ e do CCLL, PIS e COFINS, incidente sobre o resultado oferido pela pessoa jurídica, tá? O RECAP, ele traz também uma suspensão de PIS e COFINS. Quais são os tributos envolvidos? PIS e COFINS, tudo bem? Então, eu vou deixar essa planilha disponível para vocês. O que tem a mais nessa planilha? Eu coloquei aqui a tabela 4.3.3 e a tabela 4.3.4. Essas informações estão lá no portal do SPED Contribuições, onde a gente tem as tabelas que a gente pode fazer o cálculo da apuração do PIS e COFINS. Eu listei aqui para vocês todas as STs relacionadas ao PIS e COFINS. Quais são as STs que vocês precisam ficar atentos na movimentação que vocês forem fazer, por exemplo, na elaboração, por exemplo, da DIRB? Todas as que estiverem dentro das operações com benefício fiscal.
Então, o que vocês vão fazer no lançamento, né, referente à CST de PIS e COFINS? Todas as que estiverem com revenda de alíquota zero, contribuição isenta, sem incidência de contribuição, operação com suspensão em contribuição. Tudo bem? Então, são essas CSTs que vocês vão representar no seu lançamento. CST do IPI, a gente também tem no portal do SPED Fiscal, tá? Então, a gente tem a tabela de código de tributação do IPI. E quais são as CSTs que a gente precisa ficar atento? A CST de alíquota zero, a CST de suspensão e a CST de imune, né? Para que você se identifique de fato se existe um benefício fiscal atrelado. Saída tributada vai entrar na DIRB? Não, porque ela foi de fato tributada e o objetivo dela é trazer o valor que foi concedido e que não está sendo recolhido, tá? Por isso que eu deixei em amarelo aqui para vocês ficarem atentos. Essa saída imune aqui, pessoal, se a gente olhar de fato na movimentação do anexo único, eu vou até fazer um exemplo prático para vocês. Se vocês buscarem aqui, ó, a suspensão, por exemplo, do IPI, a gente tem dentro do anexo único a suspensão e a redução de alíquota zero. A gente não tem a imunidade, tá? Mas é algo que a gente olharia, se a instrução normativa vier a ser autorizada, é um benefício fiscal também, é um incentivo, né? É um critério de ser analisado. Mas, olhando hoje, o anexo único, ele trata o reporto, que trata a suspensão do IPI, e o programa de apoio e desenvolvimento tecnológico, que ele reduz o IPI. Ou seja, qual é a CST que a gente precisa de fato olhar hoje, né? Eu vou deixar até um asterístico aqui, ó. Alíquota zero e suspensão, porque a gente está falando de reporto e PADIS, tá bom? Deixei também uma tabela aqui de tags do XML, que é uma obrigação acessória muito importante, e a gente acaba não olhando, porque a gente acaba identificando apenas a DANF, né, que é a nota fiscal eletrônica, mas a obrigação acessória atrelada, de fato, a obrigação que o fisco está olhando é o XML do nosso cliente. E existe tags sobre o PIS, COFINS e IPI, tá? Então, deixei aqui para vocês, ó, CST IPI, CST PIS e CST COFINS. Então, elas precisam ser analisadas se tem benefício fiscal atrelado a elas. E no último, eu deixei aqui um simulador para vocês. Então, de forma prática, vocês vão identificar, nesse caso aqui, por exemplo, se existir um cálculo de PIS e COFINS sem benefício. Se a gente alterar aqui, por exemplo, para 200 mil a minha base, vocês vão perceber que o cálculo já está sendo feito, tá? Porque eu estou colocando a alíquota aqui do lucro real, nesse exemplo. Se for para uma empresa de lucro presumido, aqui a gente muda para 0,65% e 3%. Mas, como eu estou falando de um lucro real, estou deixando a alíquota correspondente, tá? Esses aqui foram valores que, de fato, deveriam ser pagos, mas por ter um incentivo, a gente acaba não recolhendo. Então, no SPED de contribuições, eu coloquei a CST4, que se a gente voltar aqui, ela é de operação tributada monofásica revenda alíquota zero, tá? Volto aqui. O valor de 200 mil, que está dentro do seu registro M400 e M410 do seu SPED de contribuições. E na DIRB, vocês vão fazer o lançamento no campo PIS 3.300 e no campo COFINS 15.200, ou seja, o valor que de fato deveria ser recolhido, só que ele não foi recolhido porque de fato nós tivemos um incentivo fiscal, certo? Então, pessoal, fiquem atentos às movimentações dos seus arquivos para que de fato vocês consigam operacionalizar da melhor forma possível essas informações. Hoje, vamos estar falando de fato de entregar no ECAC, ou seja, no ECAC, no campo regimes especiais, vocês vão ter o sistema CISEM, onde vocês vão fazer o lançamento do sistema de gestão desse benefício fiscal e entregar a DIRB. Isso dentro do ECAC. Mas, como a gente comentou aqui em aula, a gente vai ter a possibilidade dos sistemas contábeis também trazerem isso e integrarem isso para dentro do próprio sistema do seu cliente. Se isso acontecer, ótimo, mas como a gente está prestes a fazer a entrega, provavelmente você vai utilizar o próprio ECAC do seu cliente. Então, faça simulações dos valores que estão deixando de recolher e entreguem a DIRB com esses valores. A gente não está falando de uma obrigação acessória fazendo o mesmo
objetivo do FD Contribuições, que é levantar a base, o mesmo objetivo da ICF, que é levantar a base para o nosso contribuinte, né? Aliás, para o nosso contribuinte e para a Receita Federal. Hoje estamos falando sobre, de fato, a gente levantar o que a Receita Federal está deixando de recolher sobre aquele incentivo fiscal. Indo de frente com, por exemplo, o PERSE, né? O PERSE, ele tem como principal objetivo e a sua obrigatoriedade até o ano de 2026 ou até a gente chegar ao valor de 15 milhões aliás, 15 bilhões, né, de benefício fiscal. Como que o fisco conseguiria trazer isso? Agora ele tem uma funcionalidade maior, porque ele vai identificar sobre os valores que não estão sendo de fato recolhidos. Então ele consegue ter essa previsão muito maior. Então atenção sobre essa obrigação. Eu aproveito para agradecer esse tempo que eu estou aqui com vocês, dentro do Portal Contábil, trazendo mais uma vez essa informação, mais uma vez uma obrigação importante para vocês que atuam com a área contábil, que atuam com a área fiscal, e até mesmo vocês que fazem, né, o departamento pessoal, que tem a obrigatoriedade de fazer a contribuição sobre a receita bruta do seu cliente. A atenção sobre essa entrega já está valendo, e o que é o nosso papel hoje é identificar se a gente de fato vai ter uma prorrogação, porque hoje o Conselho Contábil está solicitando uma prorrogação, ou até mesmo a eliminação de uma obrigação acessória, que é a DIRB. Eu, como profissional que tenho experiência e estou à frente aí das atualizações, acredito que a gente não vai ter uma eliminação de obrigação. Pode ser que a gente consiga uma prorrogação? Sim, porém, eu acredito que não, porque o fisco já trouxe todas as funções e já está valendo aí dentro do ECAC. Mas o nosso papel é, de fato, se manter atualizado. Então, atenção sobre o prazo. Estamos falando hoje da entrega de janeiro a maio ser entregue agora no dia 20/7. Caso vocês tenham mais dúvidas, eu fico à disposição de vocês. Eu agradeço mais uma vez estar aqui com vocês, agradeço também o convite pelo Portal Contábil e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal! Bom, depois dessa super explicação, eu tenho certeza que agora não ficou nenhuma dúvida sobre a DIRB, não é mesmo? Muito obrigada, Grazi, mais uma vez por essa palestra incrível e por nos esclarecer todos os pontos da DIRB. E sabe o que tem tudo a ver com o próximo assunto? Tecnologia. Conheça os nossos parceiros e entenda como eles podem te ajudar a agregar mais valor para os seus clientes. A It-Works nasceu da vontade de trazer inovação a um setor onde os processos pareciam estagnados. O mundo contábil e fiscal precisava de algo novo. Hoje, 15 anos depois, inauguramos 2 novas sedes, uma em Alphaville, São Paulo, e outra nos Estados Unidos. Juntas, com mais de 150 profissionais, oferecem soluções pioneiras e inteligentes para o mercado tributário. Para operações robustas, desenvolvemos um produto que busca oportunidade de restituição de imposto e outro que garante o pagamento correto de tributos no presente. O Restituir Certo e o Imposto Certo. O Emalote captura e faz a gestão de documentos fiscais através de robôs, apontando documentos faltantes. Já o TurboSped realiza a escrituração de documentos fiscais e obrigações acessórias. Para contabilidades que atendem o varejo, o Impostograma. Uma solução que auxilia através de inteligência artificial, para que as contabilidades ofereçam a segurança e assertividade da It-Works para os seus clientes. It-Works, desde 2009, transformando desafios tributários em soluções.
Você já imaginou o seu camisa 10 jogando no gol ou o seu goleiro jogando no ataque? É isso que acontece na sua empresa quando você não investe em gestão de pessoas. Conheça a Solids, plataforma de tecnologia com tudo o que o seu RH precisa em um só lugar. Do recrutamento à retenção, incluindo a digitalização de todos os processos do seu departamento pessoal. Solids, gestão de pessoas completa. Completa de verdade. Se você é contador e tem clientes que emitem poucas notas fiscais por mês, esta plataforma vai simplificar a sua rotina e a deles. Ela centraliza toda a emissão de notas fiscais dos seus clientes, eliminando a necessidade de acessar múltiplos sistemas para baixar notas e os arquivos XML correspondentes. Além disso, a plataforma permite que você monitore os clientes que estão com o DAS ou o certificado digital prestes a vencer. Ela também inclui um módulo de cobrança, facilitando o envio de faturas aos seus clientes via boleto, Pix ou cartão. E o melhor de tudo, você pode cadastrar quantos clientes quiser, sem limite de CNPJ ou CPF. Simplifique sua operação e ofereça um serviço mais eficiente com a Emite Contábil. Nós somos a Solute. Nascemos como uma empresa especializada em certificação digital. Hoje somos uma ID Tech que fornece soluções inovadoras, identidade digital e assinaturas eletrônicas. Em pouco mais de 10 anos, atingimos a liderança nacional, graças à nossa inquietude e uma incrível rede de parceiros. Ela está em todo o Brasil, garantindo inovação aos negócios de milhões de brasileiros. Nós pensamos e trabalhamos para entregar os melhores caminhos aos nossos parceiros. Aqui, nós desafiamos nossos resultados e assim nos multiplicamos, nos tornando vários e sendo apenas um. Venha construir sua história conosco. Torne-se um parceiro Solute. Agora, encerrando a nossa segunda edição do Summit Contábeis 2024 e falando sobre o papel da tecnologia nas alterações legislativas, nós convidamos ele, que é o diretor da nossa parceira It-Works, o Flávio Toledo. É com você, Flávio. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar de alguns temas muito interessantes. O primeiro deles é o impacto do processo legislativo tributário dentro do nosso dia a dia. Como que é possível um país com 26 estados, mais o Distrito Federal, cada um com suas regras, cada um com as suas peculiaridades e ainda com o governo federal cascateando todas essas informações? Qual é o tamanho do desafio de um varejista, de um lojista, de uma indústria, de um pequeno, de um médio e de um grande porte? E todos eles olham para você, contador, e faz a seguinte pergunta: como eu preciso fazer para pagar os meus impostos e ainda assim ganhar dinheiro? Tudo isso parece um ambiente muito complexo. E todos olham para você tentando achar todas as respostas. E é por isso que eu acredito, deste lado de cá, como um fornecedor, eu acredito que você precisa de ajuda. E olha só, dentro de toda essa complexidade que existe dentro desse nosso cenário chamado Brasil, ainda tem um ponto muito importante e fundamental. A estatística diz que por dia 5.000 novas regras tributárias são publicadas dentro do Diário Oficial. 26 estados, Distrito Federal, todo o país sendo organizado dessa forma, com a lei fiscal tributária e também nacional e 5.000 produtos de atualizações diárias. Como é possível um contador, um escritório de contabilidade, ter, dentro de toda a dinâmica, ainda assim, condições de fazer toda essa administração? E eu volto ao ponto inicial da conversa. Você precisa de ajuda.
você precisa ter pessoas e empresas que estão focadas dentro desse processo para te apoiar dentro das suas decisões e para facilitar o seu dia a dia. A It Works é uma empresa de mais de 15 anos no mercado. O nosso foco é 100% gestão do processo tributário. Nós temos produtos diversos. Temos produto para escritórios de contabilidade, temos produto para lojistas de grande, médio e pequeno porte, temos produtos que tratam de recuperação, temos produtos que olham para o futuro para que você possa ter toda a sua equalização tributária feita, temos produto de armazenamento, temos produtos para fazer a escrituração, temos um banco que é para facilitar todo o processo de gestão tributária. E isto nós também não fazemos sozinho. Por quê? Entendemos que a tecnologia é o ponto fundamental que une o ponto do poder humano, da rapidez de ação, e dentro desse processo precisa haver tecnologia. No início desse ano, eu estive junto com meus colegas aqui da It Works, lá na feira da NRF. E o ponto fundamental, a palavra-chave durante aqueles 4 dias, inteligência artificial. Todos os momentos só se ouvia falar de inteligência artificial. Durante parte da minha trajetória, da minha carreira, eu trabalhei na área da saúde. E na área da saúde a inteligência artificial é muito utilizada. Por exemplo, os grandes laboratórios trabalham com a inteligência artificial há muito tempo, ou há algum tempo. Por quê? Porque imagina só a capacidade de um cérebro humano de processar uma imagem. Vamos colocar aqui um tratamento, uma tomografia. Qual que é a capacidade de um cérebro humano de visualizar quantidades de imagens de tomografia para tomar uma decisão de um laudo correto? 1.000? Milhões? Alguns milhões? Agora imagina só um processo onde você tem uma ferramenta, onde você tem trilhões de informações ali dentro, diversas imagens da mesma tomografia, com diversos cortes da mesma tomografia, com diversos laudos da mesma tomografia, a todo tempo aprendendo sobre aquilo. É isso que a inteligência artificial faz. O cérebro humano é maravilhoso, mas quando você tem algo que faz um processamento de uma quantidade muito maior, de uma amostragem muito maior, trazendo para esse cérebro humano uma validação, trazendo para esse cérebro humano uma confirmação dos dados, para que este cérebro, agora com o olhar humano, entendendo o tratamento, entendendo as opções, possa fazer de fato funil completo, aí você une as duas pontas. E de novo, aqui dentro da It Works, nós temos um grupo de tributaristas e juristas. São advogados, são contadores, que a todos os dias, logo nas primeiras horas do dia, estão atentos a todo o diário oficial, todas as publicações, trazendo todo esse cenário, estudando todo esse cenário, aplicando agora esse cenário dentro de uma ferramenta de inteligência artificial. Para quê? Para que possa facilitar todo o processamento, para que possa dar velocidade, para que possa dar coerção a tudo isso, fazendo com que no final de tudo o seu cliente receba velocidade e a informação correta. Então, entendendo que agora você tem às suas mãos o poder do cérebro humano, o poder da compaixão, o poder do entendimento do próximo, da necessidade individualizada, e você tem a tecnologia para te trazer velocidade e assertividade, você tem agora a união de tudo isso, fazendo com que a inovação aconteça. E eu trago dentro deste tema 4 pilares muito importantes para que uma inovação aconteça. Ela precisa de ter números, ela precisa de ter dados. Através dos números você leva os dados, através dos dados você leva a informação e através da informação você leva a ação. Qualquer processo de inovação que não tenha a ação, a execução como seu ponto principal, de nada adianta. E mais uma vez, por isso que a It Works, pensando em todos esses processos e pilares, é por isso que nós atuamos com a nossa ferramenta, não só para gerar mais um número para você,
não só para gerar mais um dado para você, não só para gerar uma informação para você, mas que ela possa te gerar uma execução para que esse processo de inovação ele traga para o seu negócio uma mudança de caminho. A inovação, ela não é uma palavra bonita somente de ser falada. Não é uma palavra de falar assim, a minha empresa trabalha com inovação. A minha empresa tem uma inteligência artificial. A minha empresa entende o que o futuro precisa. Não é isso que a inovação diz. A inovação só tem um único caminho para o seu dia a dia. A inovação precisa acelerar o seu processo. A inovação precisa fazer com que você ganhe velocidade. E a inovação precisa trazer uma mudança na execução. E unindo todos esses pontos é que entramos dentro de uma eficiência. Se você tem o humano trabalhando bem, se você tem a tecnologia trabalhando bem, se os dois juntos trazem uma execução, um ponto de inovação, o quarto pilar de tudo isso é fazer com que você ganhe operacionalidade sobre todos os processos, para que você ganhe eficiência sobre todos os processos. E dentro dessa régua completa, unindo pessoas, tecnologia, inovação e eficiência, você vai ter então o seu caminho percorrido por completo. Nem todas as empresas ela tem todos esses 4 pilares muito bem estabelecidos. Eu diria que poucas empresas têm esses pilares bem estabelecidos. E eu conto aqui uma história para você. A Valtra, uma grande empresa de produtores de tratores, certa vez ela resolveu produzir os seus próprios pneus. A Valtra teve uma ótima ideia de falar assim, por que eu vou comprar parafusos sendo que eu posso produzir os meus próprios parafusos? Líder de mercado, produtora dos principais tratores de colheita, de lavoura por completo, teve esse insight e começou então a aplicar, a colocar em prática todo esse processo de execução. Deixou então de comprar os pneus e abriu agora uma empresa que fabricava pneus. Deixou de comprar os parafusos e abriu agora uma empresa de fabricação de parafusos. Aparentemente, uma estratégia perfeita. Mas o que aconteceu com a Valtra com o passar dos tempos? Eles começaram a deixar de ser especialistas em tratores para ser uma empresa de correção de pneu. Não encontravam a textura correta dos pneus. Tinham problemas com os pneus, os clientes não reclamavam dos tratores, mas os clientes ligavam reclamando do pneu, a vida útil do pneu, a textura do pneu, a trepidação do pneu, porque eles não eram especialistas em pneus. Começaram agora os clientes precisarem comprar parafusos, iam comprar parafuso onde? Era simplesmente numa loja que vende parafusos, a fazer o pedido? Não, eles precisariam encomendar parafusos de quem? Da Valtra. E a Valtra não tinha estrutura para atender os chamados de vendas de parafuso. E neste percurso, o que a Valtra descobriu? Eu sou produtora de trator. O que você, contador, precisa ser? Você precisa ser a conexão do seu cliente com a tecnologia. Você não precisa ser a tecnologia. Você precisa ter a tecnologia ao seu dispor. Você não precisa ser um escritório de inovação. Você precisa estar conectado a um escritório de inovação. Porque se você quiser fazer tudo, você pode cair no mesmo erro que a Valtra cometeu, de querer ser tudo. E ao invés disso, você deve buscar ajuda para ser tudo. E nós estamos aqui como It-Works para ser o canal de tecnologia para você, para ser o canal de inovação para você. E conectado com a gente, você pode ser uma empresa com inteligência artificial. Você pode oferecer inteligência artificial aos seus clientes e você pode ter um suporte de um grupo de juristas e tributaristas estudados, preparados para interpretar todas as regras e leis tributárias deste cenário caótico que é o nosso país, nesse sentido de processo tributário e legislação tributária, para que isso possa trazer para você um know-how específico. Não necessita de ter isso dentro do seu escritório, você precisa se conectar com alguém que tenha. E eu convido você a conhecer as nossas redes sociais, eu convido você a conhecer o nosso website, para que você possa entender um pouquinho mais da It-Works. Entra lá, itworks.com.br ou então It-Works Oficial, o nosso Instagram. Vai ser um prazer ter você conectado com a gente, entendendo um pouquinho mais como nós dois juntos podemos entregar para os seus clientes, para o mercado, uma solução completa.
Flávio, muito obrigada mais uma vez pela participação em mais esta edição do Summit, encerrando nosso evento com chave de ouro. E é isso, pessoal, estamos encerrando a segunda edição do Summit Contábeis. Quero agradecer a participação de todos os nossos palestrantes e a sua que permaneceu com a gente aqui até o final desta tarde de conteúdos enriquecedores. Nós do Portal Contábeis estamos sempre comprometidos em fornecer informações e insights valiosos para impulsionar o seu sucesso no mercado. Por isso, continue nos seguindo, se inscreva aqui no canal e nos acompanhe nas redes sociais @Portal Contábeis. Lembrando que os certificados de participação serão enviados por e-mail a todos que se inscreveram no evento. Continue nos seguindo para atualizações e novidades. Até a próxima edição.